falência, dívidas com agiotas, aluguel atrasado, contas vencidas de água e luz, armários vazios, desemprego. Quando os problemas financeiros se tornam gigantes, o desespero toma conta. É como se a pessoa estivesse num imenso labirinto. Corre de um lado para o outro e apenas enxerga um emaranhado de caminhos, mas sem encontrar uma saída. Quando eu entrei nessas portas, eu estava desempregada. Fiquei muito tempo desempregada. Tanto é que eu tive que trabalhar, eu já tinha faculdade, experiência na área contábil. E eu tive que trabalhar de babá. Situações de aflição que leva a pessoa a se sentir à beira de um precipício. Uma dívida de 140 mil reais que estava me atormentando já tinha muitos anos, mais ou menos 7, 8 anos, que essa dívida só crescia. Sem forças para lutar, tem gente que vê apenas o fim da linha e se torna dependente dos outros. A minha situação era desempregado, aluguel para pagar 2 meses, não tinha o que comer. Eu tinha um pão de manhã e um pão de noite, com água. Você se sente sem saída e não vê uma maneira de mudar a sua situação? Saiba que há uma oportunidade para reescrever a sua história. Essas pessoas estavam presas a um labirinto sem fim, mas a venda que estava nos olhos foram arrancadas. Assim, passaram a enxergar novas possibilidades de mudanças. Deus me deu a direção. Aqui no Congresso, eu tive a direção de trabalhar como corretora de imóveis. E até agora, esse mês que passou, eu fiz um propósito e eu fechei 2 vendas. Então, assim, deu uma renda de quase 100 mil reais. Venha para o Congresso, venha aqui na segunda-feira e seja abençoado também. Vai receber a vitória, funciona. Legal. É o sobrenatural de Deus agindo na vida da pessoa. Hoje eu tenho cliente em Jurerê, em Canavieiras, tem que botar em prática que a palavra do homem de Deus que vem daqui do altar dá certo. Se ele obedecer, dá certo. Você também se sente num labirinto sem saída por conta dos problemas financeiros? Segunda-feira, você irá aprender a usar o poder da fé que abre os olhos. No Congresso para o Sucesso. Olá, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe muito, mas muito a sua família. O que nós estamos vendo nos dias de hoje? Até o governo se atentou para isso. Uma população toda endividada. O aperto financeiro, a situação complicada no dia a dia, fez com que um povo, uma nação toda, 86%, se eu não me engano, se envolvesse com dívidas. E o pior de tudo, meu amigo e minha amiga, é que um abismo vai chamando outro abismo. As dívidas trouxe os problemas no casamento, os problemas de saúde. Qual a pessoa que está totalmente endividada e que tem caráter, que fica em paz? Qual a pessoa que tem dívida, que está aí cheia de compromissos e de fato e de verdade ama ser honesta, que tem paz? Não existe isso. Então, o que nós estamos precisando? Nós estamos precisando, o que nós percebemos? Uma intervenção divina, uma direção, um milagre, uma resposta. É isso que tem que acontecer. E segunda-feira nós estamos orando por isso. Eu tenho colocado um calendário para mostrar para a pessoa que esse ano tem que ser diferente, alguma coisa boa tem que acontecer. É esse calendário aí, eu já começo a reunião mostrando ele. E em cima tem uma palavra, que Deus abençoa aquele cujo propósito no coração é firme. Você que está me assistindo agora, você que está angustiado, triste, preocupado, você que diz assim, olha, eu não sei o que eu faço. Eu tenho pensado todos os dias, pastor Juliano, em dar cabo da minha vida, sabe, me jogar debaixo de um carro, pular dessa ponte. Eu passo nessa ponte e eu ouço vozes. Você está sofrendo muito, você precisa se voltar para Deus. Segunda-feira eu te aguardo aqui. E se o desespero é tanto, nem espera chegar a segunda, vem hoje ainda. Hoje ainda você pode estar conosco. O 011
O 3573-3500 é o nosso WhatsApp à sua disposição. Eu quero colocar agora a história da Rose. Acompanhe o depoimento dela. Antes de eu colocar a história da Rose, preste atenção, por favor, antes de eu chamar. Escuta, por gentileza. Ela chegou aqui na miséria, ela chegou aqui sofrendo, ela chegou endividada. Você vai acompanhar na história. Quando é que começou a mudança? Quando ela tomou uma decisão. Assista o depoimento dela e não só assista, mas agora, hoje ainda, tome uma decisão. Acompanhe a história, eu já volto. Dependendo do movimento, da direção aqui, você pode acabar em xeque-mate. É, mas não foi só aí não, na vida real também. Me conta um pouco da sua história. Eu morava na casa de uma pessoa, um tio, né, do meu esposo, e a gente começou a passar necessidade, fome, tinha muito rato, muita barata onde a gente morava. Uma vez minha filha tinha feito um bolo e colocado na mesa. Tava tudo limpo a casa, não tava suja, né? Porque a gente limpava tudo direitinho. Só que os ratos, à noite, eles saíam dos buracos. Eles conseguiram abrir a forma que estava com o bolo, descobrir, puxaram e comeram o bolo. Chegamos lá de manhã, estava metade do bolo já tinha sido comido pelos ratos. Então era uma situação horrível mesmo, horrível mesmo. Eu não tinha como trabalhar. Porque eu estava com os 3 filhos, quem que ia pegar uma mulher com 3 filhos? E eu não tinha com quem deixar também. Aí começou a miséria mesmo, porque aí eu já não tinha dinheiro nenhum. Nós estávamos sendo, bem dizer, sustentado, ajudado pela minha mãe. Minha mãe me ajudava. Ela mandava uma comida aqui, outra ali. Teve época, Carla, de eu pensar em me jogar debaixo do trem. Você tinha dívidas? Dívidas, contas atrasadas, sabe? Eu não conseguia pagar a luz, a água, porque estava tudo atrasado. Então foi assim que você chegou no Congresso? Sim, no fundo do poço, sem direção nenhuma, sabe? Arrasada, querendo se matar. E eu ainda falei para minha mãe, mãe, é a última porta que eu vou bater. Se Deus não mudar, se essa porta não abrir e mudar a minha vida, eu não sei o que fazer mais. E foi assim que eu cheguei. Aí eu fiz um pacto com Deus e pedi a Deus uma ideia, uma direção. Deus, me dá uma direção de como reverter essa situação, porque eu já não sabia o que fazer, né? E Deus me deu uma ideia. Me fala um pouco dessa ideia. Nossa, foi maravilhoso. Porque na hora que eu tive essa ideia, e quando eu cheguei na minha casa, eu falei, olha, Deus me deu uma ideia de montar uma pousada. Meus filhos acharam que eu estava ficando maluca. Meu marido, então, pousada onde? Nós temos 2 quartos. Aí eu falei, não sei, Deus me deu uma direção e eu vou na direção que Deus me deu. E aí eu comecei a divulgar. Coloquei ela, né, divulguei ela na internet. Divulguei um quarto só, porque era o quarto que eu tinha. Um quarto maior, que eu tenho 2 quartos, é um pequeno e o maior. E divulguei ele. E Deus foi enviando pessoas. Primeira família veio da Argentina. Pai, a mãe e 2 filhas. E ali ele já passou uma avaliação boa. E ali começou a vir. Sabe? De todos os lugares, tanto de fora do Brasil, como dentro do Brasil também. E daí virou o grande negócio da família, porque não apenas uma unidade, várias? Várias, graças a Deus, é a 6ª que a gente está já colocando, né? Montando tudo certinho, que é a 6ª unidade. Já temos hóspedes, já que passou alguns hóspedes lá, mas tem sido uma bênção, graças a Deus. Carro, eu tinha um carro velho, ele morria, eu ia buscar os hóspedes no aeroporto, quando eu voltava no meio do caminho, o carro morria. Eu ficava morrendo de vergonha, pedindo para Deus. E Deus maravilhoso me deu um carro completo, não me falta nada, carro automático, sabe, a gente viaja, não falta nada e Deus está abençoando, graças a Deus, não tenho o que reclamar. Meus filhos estão tudo casados, abençoados, graças a Deus, cada um tem sua casa, eu tenho uma casa ampla que abriga eu, meu marido, a gente é muito feliz, graças a Deus, não falta nada e o melhor de tudo, a paz, durmo bem, como do bom e do melhor, a gente passeia. Então, eu não tenho o que reclamar. Olha, eu não largo
esse Deus maravilhoso por nada nesse mundo. E tudo no pacto que eu fiz com Deus. Obrigada, Rose, por compartilhar conosco a sua história. E é isso, mais uma vida transformada. E você também pode conquistar sucesso e vitórias a partir de uma direção que muda tudo. Apenas uma atitude para mudar de vida. Não tem desculpas, basta querer. Não tem tempo pela manhã? Então pode ser à tarde. Caso seja tudo muito corrido, ainda tem a noite. As palestras do Congresso para o Sucesso acontecem em 3 turnos, em um único dia, em 5 horários diferentes, para trazer resultados incríveis e jamais conquistados na vida financeira. 1 hora de congresso no seu dia é suficiente para fazer a diferença. Nas vendas, na carreira, ter aquela promoção no trabalho, um emprego novo ou uma ideia nova para o próprio negócio. Às 7 horas, 10 horas, meio-dia, 15 horas e especialmente às 19 horas, na maior palestra de prosperidade de Santa Catarina, na Catedral Universal. Avenida Mauro Ramos, 1310, no centro de Florianópolis. A primeira coisa que vai acontecer quando a senhora, o senhor, você chegar aqui segunda-feira, nós vamos fazer uma oração forte para Deus quebrar essa maldição da mesmice. Entra ano e sai ano, a mesma história, os mesmos problemas, a mesma situação. É dessa situação que Deus quer te tirar. Você precisa fazer um pacto com Ele. Vem pegar a sua aliança. Cada segunda-feira eu vejo pessoas vindo, se firmando. Vamos lutar. Esse ano tem que ser diferente e vai ser diferente se você lutar. Você vai pagar quem você deve. Você vai sair dessa mesmice, sabe, sempre no vermelho, sempre sendo humilhado ou humilhada. Isso tem que acabar e vai acabar na sua vida. Levanta a cabeça, enxuga as lágrimas, vamos sair desse quarto, vamos se colocar à disposição de Deus, porque coisas grandes Ele vai fazer. Eu quero agora que você assista o depoimento dessa vencedora do Congresso. Eu volto daqui a pouquinho. Quando eu cheguei aqui, eu estava sem emprego, porque eu vim para cá, né, por uma questão que talvez eu ia abrir algo, então chegou, deu tudo errado. Sim. Mas eu ali confiando. Isso, deu tudo errado. Mas assim, eu confiando. E aí veio o peitoral do juízo e a direção. E aí eu disse, não, vou pegar firme e vou continuar. Então, quando foi logo em seguida, eu consegui um emprego. Eu pedi para Deus um emprego, que era para eu iniciar de alguma coisa. Então, eu consegui o emprego e foi um emprego a ser abençoado, que eu trabalhava meio expediente. E a minha folga era nas segundas-feiras, que eu estava preocupada por conta que eu disse, meu Deus, e agora eu não quero faltar, não quero falhar. Mas aí a minha folga era nas segundas-feiras, então eu disse, ô Senhor, obrigada. E eu aqui, toda segunda-feira. A minha folga eu usava, estou aqui na segunda-feira. E daí, logo em seguida, eu tinha minha casa, porque eu estava desempregada aqui, eu tinha minha casa e não estava alugada, onde eu tinha, da cidade que eu vim. E logo em seguida, a minha casa ela foi alugada. Então, assim, já veio outra bênção. E eu disse, eu agradecendo, ô Senhor, obrigada e firme. E ele diz, sempre pedindo a direção para Deus e firme. E então, quando foi um período agora de maio, eu peguei e sobre as dívidas. Deus vai criar uma situação, o Senhor falou, e tudo vai se resolver. Você vai quitar suas dívidas, você vai ficar tranquila. E era isso que eu queria. Eu disse, Senhor, eu quero ficar tranquila, eu quero estar bem e eu quero estar na tua casa sempre. Porque como são 26 quilômetros de casa para cá. Então, eu dizia a Deus, eu quero que tu me dê condição para eu estar sempre na tua casa, porque eu não quero estar só um dia, eu quero estar todos os dias. Lá onde eu moro tem, mas eu queria vir aqui, por conta da disposição. Porque quanto maior a disposição, maior ali Deus te vê, Deus tem disposição e te abençoa. Então, eu senti assim.
E aí, quando foi agora em maio, eu arrumei um outro emprego, porém, eu fui e fiquei por 2 semanas lá. E isso estava me apertando um pouco de estar na igreja. Eu disse, não, Deus, estava me incomodando. E eu ali orando para Deus, falando com Deus. Quando chegou na 2ª semana, Deus falou comigo. Ele disse, não, ó, não é assim que eu quero para ti. Não é dessa forma. E Deus me deu uma direção. E naquela mesma semana, eu saí desse emprego. Eu saí desse emprego, peguei a direção que Deus me deu e fui para frente, na outra semana. Aí, na outra semana, eu comecei a fazer minhas vendas. Eu abri meu próprio negócio e comecei, na direção que Deus me deu. E aí, quando foram nos outros 15 dias, que foram as outras 2 semanas, aquilo que eu recebi de 15 dias no emprego, Deus já tinha me abençoado o dobro com as vendas. E eu disse, ô Senhor, obrigada, sabe? E ali na direção. E quando foi agora esse mês, que foi o mês de junho, aí veio o mês de julho. Quando foi agora esse mês de julho, eu vendi o dobro do dobro que Deus tinha me dado. Então, assim, foi maior ainda a bênção. E aí Deus só lhe dando a direção e agora tá uma bênção, sabe? Vale a pena a gente obedecer, porque esse é o segredo que sempre a gente está ouvindo aqui na palestra. O segredo é a gente ser sensível à voz de Deus e para isso a gente precisa buscar ali em Deus, o Espírito Santo, para ouvir a voz dele e daí em diante a gente pega a direção e vai, obedece. Se fizer isso, Deus vai criar situações, Deus vai abrir portas, Deus vai fazer pessoas procurar a gente e a gente às vezes, como eu, nem sou conhecida aqui. Então, mas Deus, Ele cria situações, Deus cria oportunidade e a gente tem que ir ali agarrar e confiar que é Deus que está na direção. Ao longo dos últimos anos, o Congresso viveu inúmeros propósitos que trouxeram respostas e transformação na vida de milhares de pessoas. Causas na justiça, contratos milionários, compras e vendas de sucesso e tantos outros sonhos realizados. Eu realmente falei com Deus, eu falei, ai meu Deus, eu tenho uma meta pessoal e eu não vou encerrar esse mês sem entregar. E pastor, assim, ó, apareceram clientes que há 90 dias atrás eu tinha tido um contato, clientes que apareceram querendo fechar no mesmo dia, na mesma semana, e eu fui fechando venda e foi aparecendo cliente que queria comprar um produto, comprou 2. Obedecendo Deus no Congresso, pastor, a gente tinha uma ação que perdurava por 9 anos, uma ação trabalhista, e lutando no Congresso veio a resposta. A gente saiu vencedor da ação e recebemos em torno de R$1 milhão. Eu sou corretor de imóveis e na segunda-feira que eu estive, eu fechei um contrato de quase R$500 mil, um contrato muito bom. Mas agora, no ano de 2023, se dará início a uma nova etapa. Um novo propósito ainda mais forte, para trazer caminhos abertos e prosperidade em todos os sentidos. Guardai, pois, as palavras desta aliança e cumpras, para que prospereis em tudo quanto fizerdes. Sabe, Jonas, quando a gente ouve uma história igual essa sua, isso Deus mostra para essa pessoa que está ouvindo, que está assistindo, que quando nós tomamos uma decisão de se voltar para Ele, de vir, de buscar, Ele nunca mudou, né? Ele sempre abençoa, né? É verdade. Segunda-feira, a entrega gratuita da aliança do Pacto com Deus no Congresso para o Sucesso. Muito mais do que o símbolo sagrado, um ponto de contato do poder de Deus nas suas mãos, para revolucionar a sua vida financeira. Tome a atitude e venha buscar a aliança do Pacto com Deus. Às 7 horas da manhã, 10 horas, meio-dia, às 15 e especialmente às 19 horas na Catedral Universal. Avenida Mauro Ramos, 1310, no centro de Florianópolis. Todas as segundas-feiras nós estamos aqui orando por você. Eu quero que esse mês 7 seja um mês abençoado, um mês diferente.
Deus, meu amigo e minha amiga, pode criar uma situação, só uma direção. Ele pode te inspirar, te dar uma ideia. Você que é gerente, você que me assiste agora e trabalha no ramo automotivo, você que está passando por um momento difícil aí na sua loja, sua empresa, seu restaurante não está vendendo. Você não está conseguindo virar aí a situação. Segunda-feira eu te aguardo aqui. Nós vamos orar por você e vamos continuar com esse propósito de orar por causa em causa na justiça. Causa por causa, colocando as mãos na cabeça de uma por uma das pessoas que têm uma causa na justiça. Você vai pagar. Você que está me assistindo agora, está todo endividado, você vai pagar quem você deve. Ninguém tira isso de dentro de mim. Vem lutar segunda-feira, vem pegar a sua aliança, vem fazer a sua parte. Deus com certeza faz a dele. Eu vou colocar agora a história do meu amigo André no momento empresarial e eu volto daqui a pouquinho. Momento empresarial. Estou fazendo esse vídeo aqui para contar um pouco da nossa história, nossa caminhada como empresário, né? Eu tenho 12 anos que eu saí da parte operacional de firma, trabalhava numa empresa e abri minha empresa. Né? Nesses 12 anos muitas coisas aconteceram, né? A gente já passamos muitas lutas. Não é fácil, né? Você ter uma empresa, infelizmente no nosso país é muito difícil, né? Questões de impostos, leis trabalhistas, e você tem altos e baixos, não tem jeito, né? A gente vive numa sociedade onde se a economia não vai bem, você também automaticamente você tem seus problemas, né? Mas em todas essas dificuldades, em todas elas, com dívidas, né? Enfim, contas aos meus olhos muitas vezes impagáveis, já devi mais de R$1 milhão, enfim. Mas em todas essas lutas, minha única saída, minha única alternativa foi o altar. Né? A gente, estando com a vida no altar, e aprendemos isso, né? No congresso, nas reuniões na igreja, que quando você está com a vida no altar, você está com a vida na mão de Deus. E quando estamos com a vida nas mãos de Deus, é impossível as adversidades nos destruir. Você passa por ela, passa pelas crises, mas de fato você passa, você não morre na crise, você passa o deserto, não morre no deserto. Então assim, a minha preocupação maior antes de qualquer coisa, antes de buscar conhecimentos, que é muito importante ter o conhecimento, antes de buscar parcerias, é muito importante parcerias, antes de buscar recursos, investimento, investidores, que tudo é muito importante você ter, mas antes disso eu me preocupo em estar com a minha vida no altar, em não sair do altar. Essa é a minha preocupação, minha prioridade, todos os meus dias. E isso eu faço através das minhas orações, dos meus jejuns, das minhas idas à igreja, participando dos cultos, não somente sendo um ouvinte passivo, não, sou um ouvinte 100% ativo daquilo que sai do altar. Então, com isso, nós temos conquistado, temos avançado, a luta vem, as crises vêm, mas é nas crises que aparecem as oportunidades. Deus nos faz enxergar a oportunidade e, através dessa direção de Deus, conquistamos, avançamos. Assim tem sido longo desses anos que eu sou empresário e vai permanecer enquanto eu estiver no altar. É isso, agradeço a oportunidade, que Deus abençoe a todos. Que Deus abençoe a sua vida também, André. E a você que está me assistindo agora, Deus te ilumine e te dê forças para chegar até aqui. Um abraço, te aguardamos.